Lançado em 2024, A Substância é um filme que cutuca o maior pânico das estrelas de Hollywood, especialmente as mulheres: o medo de envelhecer. Dirigido por Coralie Farjat e estrelado por Demi Moore e Margaret Qualley, o longa é um pesadelo estético e psicológico sobre a obsessão pela juventude. A trama acompanha uma apresentadora de TV que usa uma substância capaz de criar uma versão mais jovem e melhorada de si mesma, mas o preço é devastador. Entre metáforas, sangue e simbolismo, o filme denuncia a crueldade da indústria da imagem. E você, usaria a substância? E meus amigos, olha nós aqui pra falar desse filminho que vocês queriam, porque queriam que eu trouxesse. Eu demorei um pouquinho mais pra trazer, porque eu sabia que quanto mais eu fosse assistindo o filme, mais eu ia catando as nuances, as metáforas, os simbolismos. E aí eu queria trazer um vídeo bem completão pra vocês. Então acho que agora chegou a hora. Consegui perceber, acho que basicamente tudo que tinha pra se perceber em A Substância. Então, como é muita coisa pra falar, eu não vou nem me estender aqui na abertura. Além do filme, vou falar um pouquinho dos bastidores, porque esse filme foi feito praticamente sem CGI. A diretora, a Coralie Farjat, ela quis experimentar essa old Hollywood, né? Essa Hollywood das antigas, onde eles faziam as coisas com expertise, né? Eles tinham que ser criativos para fazer as coisas acontecerem na tela. E ela é uma diretora dessas, que gosta de botar a mão na massa. Literalmente botar a mão na massa. Então, os bastidores de A Substância são muito interessantes. Dito isso, meu nome é Arthur Viana. Se ajeita aí que hoje a gente vai ver a Demi Moore pirar completamente, porque conseguiu a sua versão mais jovem e melhorada, mas perdeu completamente as estribeiras. Assiste comigo A Substância. E o filme começa com duas cenas bastante simbólicas, com duas metáforas muito claras sobre do que vai se tratar. E é impressionante porque entendeu essas duas ceninhas que vêm seguidas aqui da abertura, você entende o filme. A primeira delas é um ovo normal que tá ali numa mesa. Uma mão se aproxima e aplica neste ovo a substância, que nada mais é do que um fluido que vai tirar de dentro desta gema uma outra gema completamente nova, lustrosa, incrível, jovem, como se tivesse acabado de nascer. A analogia aqui com o filme é simplesmente que não existem dois ovos. Uma coisa que é importante frisar e que as pessoas não podem esquecer: não existem dois ovos. É o mesmo ovo com duas gemas. É a mesma clara. A clara não se multiplicou também, entende? Não se fez um ovo novo. É a mesma clara. Dentro desta clara, duas gemas. Ou seja, um mesmo corpo com dois núcleos. Os dois são um só. Entendeu? Em seguida, nós vemos o lançamento de um nome na Calçada da Fama. Este nome, Elizabeth Sparkle, a protagonista do filme que aparece logo a seguir. Nós vemos a noite de estreia e ela toda pomposa, maravilhosa, todo mundo dizendo que ama ela, que ela é maravilhosa, que o mundo não seria o mesmo sem ela, estamos aqui, morreríamos por você, você é tudo para nós. Aquele glamour, aquela loucura que acontece, aquele frisson que arremata todos os grandes novos astros e estrelas de Hollywood, né? Quando é lançado a fama, alçado ao estrelato, é isso que acontece com a maioria deles. E aí o grande problema é se você acredita nisso, né? O fato é que a passagem do tempo deteriora aquela estrela na calçada da fama, né? Então aquele símbolo máximo de popularidade, de celebritarismo, existe essa palavra? Aquele símbolo máximo do quanto você é uma celebridade naquele momento, de repente as pessoas passam e reconhecem e tiram foto e curtem. Depois de um tempo as pessoas passam e aí elas perguntam se você se lembra dela? Eu acho que ela fez aquele filme, não é? Depois as pessoas só passam, observam, já não tentam lembrar quem é. Depois vira qualquer coisa. E aí uma coisa interessante é que assim que vira qualquer coisa, a estrela racha. Ela apresenta escoriações. Isso porque, de fato, o tempo passou. Então, assim, não tem como essa estrela continuar sendo exatamente a mesma coisa do início, de quando ela foi lançada. As coisas mudam. Aí, um pombo anda... E o pombo é uma coisa, tá, gente? No mundo todo, o pombo é meio nojento. Todo mundo acha pombo um símbolo meio de, nossa, tá meio largado esse lugar aqui, né? Então, um pombo anda em cima do nome e aí termina com um cara derrubando um lanche ali em cima e fazendo alusão a um tipo de violência, digamos assim. Né? É como se fosse sangue derramado em cima do nome de Elizabeth Sparkle. Ou seja, o que no começo era um grande frisson, um grande acontecimento, uau, uma estrela na calçada da fama, agora não significa nada. Acabou!
nem limpar direito essa sujeira essa pessoa limpou, porque talvez ninguém queira tirar foto aqui, ninguém considere essa estrela tão importante. Bom, aí vocês entenderam, né? Essas são as duas cenas de abertura. O ovo, pra elucidar o fato de que não existem duas pessoas, as duas são a mesma, e a calçada da fama, que em um momento representa o ponto máximo de uma celebridade e com os anos, a decadência. E é aí que nós conhecemos, de fato, a nossa protagonista, Elizabeth Sparkle, que é a apresentadora de um programa de ginástica, um programa que tá no ar desde a década de 70 ou 80, assim, é muito antigo, é um programa muito antigo. E a gente percebe que o programa é antigo, até por conta das roupas que ela tá usando, né? Ela tá usando um maiô, ela não mostra mais tanto o corpo, ela tá usando uma meia calça. E o estilo do cenário em si, do palco, tem aquelas cores que remetem anos 70, anos 80, madeira, aquele chão específico. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. A Demi Moore, ela disse que base do motivo dela ter topado fazer esse filme foi porque quando ela leu o roteiro, quando ela entendeu do que se tratava, ela percebeu que era basicamente a história dela em Hollywood. A dor da Elizabeth Sparkle foi a dor dela. O que a Elizabeth Sparkle pensa e vive, a briga com a própria imagem, com o espelho em si, e isso vai ser muito elucidado aqui no filme, ela viveu por isso também. Ela viveu a fase do etarismo em Hollywood, que é quando as mulheres se tornam mais velhas e o descarte que acontece. Então ela falou que pra ela foi como se ela vomitasse tudo, exorcizasse esses demônios que existem dentro dela, fazendo esse filme, trazendo ele à tona, porque é realmente algo muito dolorido de viver. E aí, saindo dali do estúdio, acabou a gravação, tudo certo, ela mandou o beijinho dela, ela vai passar por um corredor pra poder ir pro camarim. E esse corredor é basicamente o corredor da glória da Elizabeth Sparkle. Ele é laranja, ele me lembra muito o Hotel Overlook, até por causa do carpete, se vocês perceberem, ele faz certa alusão, referência ao filme. E aí eu imagino que assim como os corredores do Hotel Overlook, que é bastante assombrado, aqui também vemos um corredor assombrado, porém por ela mesma, assombrado por versões da Elizabeth Sparkle que existiram e que não existe mais. Em um momento, esse corredor é o da glória, mas a qualquer momento ele vai ser o da ruína. O que acontece é que ela quer ir no banheiro, só que o banheiro das mulheres está interditado, então ela vai no banheiro dos homens. E enquanto ela tá lá na cabine, o produtor do programa, o cara mais escroto que vocês vão conhecer no filme, e assim... na vida, talvez, porque ele é realmente escroto, nojento. Ele entra pra fazer xixi e ele entra xingando a Elizabeth Sparkle. Ele xinga ela de vadia, de p***. Ele fala que não sabe como que ela conseguiu ficar tanto tempo no ar, porque ela tá muito velha. Ele tem um discurso abertamente etarista. E aí ele termina a ligação falando que ele quer logo que encontrem uma garota, que faz 2 semanas que estão pra encontrar uma menina pro show e não conseguem achar. Como que não existe uma menina? E ele deixa bem claro: eu quero jovem, gostosa e carismática. É isso. Ela tem que ser jovem. Ela tem que ser gostosa. Precisamos dela agora. E aí quando ele sai do banheiro, a Elizabeth sai da cabine dela, ela sai de lá devastada com o que ela acabou de ouvir. Ela se olha no espelho, ela se encara, e o espelho que antes era um reflexo, agora não é mais reflexo. Agora o espelho torna-se julgamento. Ela não consegue lidar com a imagem dela, ela não consegue lidar com o que ela tá vendo. Você vê a dor nos olhos dela. Ela se mede, ela se observa, e a gente consegue imaginar o tanto de coisa que ela pensou de si mesma nesse exato momento. Porque no final das contas é isso, né? Ele é que é otário, ele é que tá falando essas coisas. Mas por que parece que a culpa é dela? Pra gente que tá assistindo é muito fácil, a gente julga e fala, não, a culpa é dele. Mas na vida real, quantos de nós já não paramos pra questionar o espelho por causa de um comentário, uma brincadeira de um amigo que talvez você tenha levado um pouco a sério? E às vezes a gente pensa, mas otário foi ele, foi brincadeira, ele nem falou sério. Pois é, por mais que a gente pense isso, a gente para na frente do espelho e se julga. A gente pensa que a gente tem que se melhorar. Por isso eu sugiro, façam terapia, tá? E a terapia ajuda muito. A terapia ajuda você a se conhecer e não cair nessas armadilhas que o nosso cérebro conta. Porque no final das contas, se você não cuidar, quando você vê, você tá se colocando no lugar do vilão. Vilão de si mesmo. É uma coisa terrível. E aí rola uma conversa dela com esse mesmo produtor nojento, onde ela obviamente finge que não ouviu nada do que ele falou no banheiro, e ele explica pra ela que ela será substituída. Ele não fala bem desse jeito, né? Ele fala que as pessoas, elas estão sempre atrás de algo novo, algo fresh, algo instigante, e que no caso dela, ela já tá muito antiga, e ela já fez 50 anos. Aí ele fala, você sabe como é, né? Quando você faz 50, você para. E aí ela questiona, ela fala, para o quê? Aí ele fala, você para, tipo, sabe? Você para. E aos 50? Bom, isso para. O que é que para? Quê? O que é que para?
Acaba que ele nunca explica o que é esse você para, porque ele disfarça, olhando pra um amigo dele que chegou ali no momento. Então ele sai, deixa ela sozinha ali sentada. Porém, ela fica observando uma mosca nojenta que tem no uísque dele. Essa mosca, ela se rebate por um tempinho e depois ela para. Mas ela para porque ela morre. Ela entende a mensagem do cara. Quando ele diz, depois dos 50 você para, ele tá dizendo basicamente que depois dos 50 você morre. Depois dos 50 você desaparece. Deixa de existir. E só aceita. E aí uma coisa interessante é que essa cena ela é muito nojenta. Ele come esse camarão de uma maneira muito nojenta. Entende? E isso é uma alusão ao fato de que ele devora aquilo que ele toca. Nesse caso, a imagem feminina. E ele devora sem pudor, ele devora sem respeito. Ele não tem respeito nenhum. Respeito ao ambiente, respeito a ela. Ele come do jeito que ele quer. Isso porque ele é um homem. E dentro daquele ambiente, ele é que retém o poder. Então ele faz o que ele quiser, como ele bem entende. Essa cena é literalmente pra gente se sentir incomodado. Incomodado de estar assistindo uma pessoa comer desse jeito e saber que ninguém vai dizer pra ele comer direito. Ninguém vai dizer pra ele como ele deve comer. Ele faz do jeito que ele bem entende. No fim, ele sai e deixa a mesa um nojo de suja. E é isso aí. Ponto final. E voltando pra casa, ela acaba se envolvendo num acidente porque ela acaba perdendo muito tempo observando alguns caras rasgando a imagem dela de um outdoor gigantesco que fica inclusive virado de frente pra casa dela. Ali, a simbologia é clara, né? A imagem já diz por si só. É o ego dela. É a própria Elizabeth Sparkle sendo rasgada, como se o mundo quisesse de alguma forma esquecer que ela existe. Eles não começam pelos cantos, nem por baixo. Eles começam pela cara dela. O mais importante é tirar ela dali. Depois do acidente, ela vai parar no hospital. Dentro do hospital, ela é analisada por um enfermeiro bem jovem, bonito, parece um modelo do Dolce & Gabbana. E quando ela sai de lá, ela encontra um velho amigo da escola que meio que dá em cima dela. E ela fica tão deslocada de ver aquele cara dando em cima dela, porque ele é esquisito, né? Ele é o tipo de homem que a gente pensa, cara, se ela é uma super estrela, Elizabeth Sparkle, Hollywood e tal, é óbvio que ela não vai dar uma chance pra esse cara. Mas mesmo assim, ele flerta com ela, ele fala se ela não quer sair qualquer dia pra beber, pra relembrar os tempos da escola. E ela, sem graça, fala, claro, me dá o seu número, né? Quem sabe acontece. E aí ele dá o número dele pra ela volta pra casa e dentro do bolso do casaco dela, ela encontra um pendrive. Nesse pendrive tá escrito A Substância. E dentro do bilhete tá, mudou a minha vida. Ela conecta na TV pra assistir, seja lá o que for, e aí começa um vídeo com uma voz muito sedutora, perguntando pra ela se ela já imaginou ser jovem e bonita de novo. Você já sonhou em se tornar a sua melhor versão? Ter uma versão melhorada dela mesma, mais jovem, mais incrível, e tudo isso ela consegue com a substância. Porém, ele faz alguns alertas. Isso vai dar certo, mas não se esqueça, vocês são uma só. Não existe ela e você. Você é a matriz. Ela é a versão. Sem você, ela não existe. Além do que, existe um balanço. 7 dias ela vai poder ser a sua versão mais jovem e melhorada, e os outros 7 ela volta a ser ela mesma. Tem que respeitar o balanço e jamais se esquecer. Vocês são uma só. Ela acha aquilo uma besteira, né? Ela fala, ai gente, isso não faz o menor sentido. E aí a gente vê um buquê de flores que chega pra ela mais tarde, e no buquê tá escrito assim: muito obrigado por todo o seu tempo e dedicação, você foi incrível. E a câmera foca no foi, você foi incrível, né? Você não é incrível. Acaba que, simbolicamente, isso é como se fosse um epitáfio com ela ainda viva. É um absurdo. Ela sai naquela noite pra beber, acaba se deparando com um casal jovem, se enroscando ali, se querendo. Ela percebe que aquilo não existe mais pra ela. Não existe mais uma vida comum pra ela. Ela foi completamente dedicada a Elizabeth Sparkle, a grande estrela, a popular de Hollywood. Ela nunca se casou, nunca teve um relacionamento, ela nunca, na verdade, se conheceu. Ela vê que não existe mais alternativa. Então, quando ela volta pra casa, ela decide ligar e entender melhor sobre a substância. Uma voz simplesmente dá um endereço pra ela, como um comando, e desliga. No dia seguinte, enquanto ela folheia o jornal, ela percebe que estão abrindo vagas de audição para uma nova Elizabeth Sparkle. Inclusive,
a propaganda fala dessa forma. Você quer ser a nova Elizabeth Sparkle, o que é um absurdo, né? Mas é exatamente o que a indústria faz. Ela mata você e substitui por uma cópia, uma versão mais jovem. E acabou. E dentre as correspondências, uma delas é da substância também. Bom, ela coloca o casaco dela, que, gente, esse casaco amarelo, icônico, ela representa basicamente a gema de ovo do início do filme, por isso que o casaco é esse amarelo gritante, porque pra quem tá querendo andar de forma a não ser percebida, colocar um casaco amarelo desse não é a melhor opção, né? Bom, ela sai andando pelas ruas de Los Angeles, ali em Beverly Hills, e ela começa a decair, assim, o lugar começa a ficar cada vez mais desagradado, digamos assim. Até que ela chega numa viela esquisita, com um número pichado, o nome tá escrito com tinta e o número tá pichado, mas ela percebe que tem um símbolozinho ali da substância. Ela passa o cartão dela, mas a porta não abre até em cima. E a gente fica se perguntando, nossa, são tantos detalhinhos que esse filme traz, né? Pois é, ela não abre até em cima, por quê? Porque a substância exige que você se humilhe. Ali, ela tá literalmente se humilhando, se rebaixando. Tudo pelo desespero de ser jovem novamente, de ser querida. O lugar parece que grita perigo, e ela não se importa, desde que dê o que ela tanto quer. Então ela se agacha, ela se rebaixa, ela passa por dentro, ela pega uma caixa que tem ali feita especialmente pra ela, vai pra casa, a caixa tá cheia de coisas, tem os cabos, tem as seringas, tem as agulhas, e aí tem a comida dela e a comida da outra parte dela, que é um líquido que vai intravenoso, né? Ela coloca na veia da pessoa que vai ficar, e aí vocês vão entender o que é que acontece. E depois de tudo, tem um cartão dizendo, não se esqueça, vocês são uma só. Ou seja, não existem duas. Por mais que pareça que existem duas, vocês são uma só. E aí ela vai pro banheiro, ela retira a substância do frasco, que é um frasco verde neon. A substância é verde neon, é uma coisa assim que basicamente grita veneno também. The substance. Mas ela vai injetar de qualquer forma dentro dela aquilo. Ela injeta, ela cai no chão, ela se retorce, aí começa uma cena extremamente desagradável, onde a gente vê o olho dela se dividindo, a pupila se dividindo, depois a gente vê dois globos oculares tentando ocupar ali o mesmo lugar, e aí as costas dela começam a abrir, abre um rombo assim, da base até o pescoço, e de dentro desse rombo sai um novo corpo, basicamente de dentro dela. E esse corpo é o da Margaret Qualley. Ela se observa, ela olha no espelho, ela basicamente não acredita no que ela tá vendo, ela nem entende como aquilo é possível. Ela olha pro corpo dela inerte no chão, é ela ali no chão, é ela num corpo jovem, porém o corpo jovem é o que retém a lucidez, né, é o que está vivo, entre aspas. E aí com muito cuidadinho, ela percebe que aquela agulha de sutura é pra ela fechar as costas da Elizabeth Sparkle, então ela fecha, e aí em seguida ela se sente um pouquinho mal, e ela é obrigada a usar um estabilizador. Esse estabilizador funciona da seguinte forma: ela enfia uma agulha na base da coluna da Elizabeth e retira um líquido de lá de dentro. Esse líquido é separado em 7 frascos e cada frasco é um dia. Então, assim que ela troca, ela injeta estabilizador e todos os outros dias ela vai fazer o mesmo, até que chega o momento da troca. E quem vai ficar inerte é o corpo jovem e o corpo mais velho é o que vive. Logo ela começa a explorar o corpo dela, aí tem uma cena também bastante simbólica, onde a gente vê o quadro da Elizabeth Sparkle, que fica no meio da sala dela, o quadro tá lá atrás, e aí em primeiro plano surge o seu corpo jovem, que ainda não tem nome, né? Mas ele surge exatamente para fazer esse contraponto, para dizer quem ela era e quem ela é de novo. Ela corre no lixo e ela pega a chamada para as audições da nova Elizabeth Sparkle. É claro que ela vai fazer essa audição, né? Bom, chegando na audição, ela veste uma roupa que ela viu numa vitrine, e é muito engraçado, porque a gente vê a pose da manequim na vitrine e ela faz exatamente a mesma pose, trazendo pra gente aquela sensação de que ela literalmente já se vendeu pra indústria. Ela não é mais uma pessoa, ela é um produto, ela é o próprio manequim, sem vida, com um único propósito: vender alguma coisa. Ela passa, obviamente, no teste, todo mundo fica encantado com ela, e aí aquele produtor asqueroso vem dar os parabéns pra ela, dizer que ela tá contratada, e aí assim que ele entra é muito interessante, porque a gente vê de um ângulo ele com as pernas
pernas abertas e ela no meio das pernas dele. E ele enlouquecido por ela. E aí é uma cena simbólica, por quê? Porque, na minha interpretação, pelo menos, essa cena demonstra que o que ele tem por ela não é uma admiração artística, e sim um tesão pela juventude, um tesão pelo produto que ela vai ser, por quanto dinheiro ela vai dar pra eles e por quanto tempo, já que ela é tão jovem, tão bonita, tão carismática e tão gostosa do jeito que ele queria. Então ela estar estrategicamente posicionada no vão das pernas dele é muito simbólico. Ela explica que existe um probleminha, né, que a cada 7 dias ela vai precisar voltar pro interior pra cuidar da mãe dela. Ele concorda, ele fala que tudo bem, imagina. E é aqui que o filme traz aquele tom pra gente, que é quando a gente sabe que o filme, ele é mais simbólico do que realista, né? Tem muita coisa que se você for colocar no campo do realismo aqui no filme, você não vai conseguir aproveitar. Porque se fosse realista mesmo, esse cara, esse produtor tão interessado nessa garota, ia falar, imagina, traz a sua mãe pra cá. Sua mãe vai morar aqui com a gente, eu lanço os melhores médicos, as melhores enfermeiras no melhor hospital, a gente cuida dela direitinho, mas você não pode sumir por 7 dias. Mas não, ele aceita, ele fala que tudo bem, ele ainda se vangloria, ele fala bem assim, cara, você é pura, você é desse jeito, você é pura, as pessoas vão amar você, cuidando da mamãe doente, isso é incrível. Filho da puta! E aí mostra a rotina da Sue, que é o nome dela, que já se transformou, né? Ela compra roupas novas, renova o guarda-roupa, ela faz os ensaios fotográficos, aí vem um momento também bastante simbólico, onde aquele outdoor que era da Elizabeth Sparkle agora pertence a Sue, né? Pertence a ela novamente, mas é essa nova ela, e não a que ela foi durante toda a sua vida. E aí chega o momento da troca, né? Ela usa o último estabilizador, vive o último dia, acaba a comida da Elizabeth Sparkle, aqueles frascos, né, que vem fracionado por dia, aquele líquido, e chegou a hora de trocar. Ela faz a troca, ela cai, e a Elizabeth Sparkle vive. A primeira coisa que ela faz é comer, ela tá com muita fome. Ela ainda chega a observar um pouco o corpo jovem da Sue, mas ela precisa comer. E aí vem uma cena, gente, que aqui também esse filme ele tá sempre explicando o que tá acontecendo nas entrelinhas. Ela frita 2 ovos pra ela comer, né? O ovo, vocês já perceberam que tem um simbolismo forte aqui dentro do filme, né? Esses ovos têm uma pequena separação entre eles. Porém, vocês se lembram do que eu disse do começo do filme? Não existem 2 ovos, é o mesmo ovo com 2 gemas. Aqui já deixou claro que ela desfragmentou. Ela já não entende como um ovo e 2 gemas. Ela entende como 2 ovos. Aqui já demonstra a separação. Uma é a Elizabeth, a outra é a Sue, representada nesse ponto simples. 2 ovos fritos. Ela volta lá na antiga emissora dela pra poder pegar as coisas dela que ainda estão lá. E aí ela se depara com aquele corredor da glória, lembra? Agora é definitivamente o corredor da ruína, porque ela vê o pessoal retirando o último quadro dela. Ou seja, ela não existe mais. Não existe mais história. Tudo que ela fez, ela fez. E acabou. É triste e é simbólico. Esse filme, ele é todo simbólico, assim. O que me encanta em A Substância é que, conforme o filme vai passando, a gente vai ficando mais e mais instigado a entender esses pontos. Porque tudo significa alguma coisa. É impressionante. E aí ela volta pra casa, ela fica completamente impaciente, porque ela não tem mais o que fazer como Elizabeth. Como eu disse pra vocês, né? Ela nunca desenvolveu uma vida, ela nunca entendeu quem é ela. Ela nunca descobriu do que ela gosta, sabe? E de que forma ela existe fora do programa de televisão, fora da persona de Hollywood. E aí vem outro momento que me chama muito a atenção, que é quando ela pega o calendário e aí ela começa a marcar um X quando ela é a Elizabeth e escreve Sue nos dias em que ela vai ser a Sue. E isso me chama muito a atenção, porque o X é como a anulação de quem ela é, né? Ela se anula. Pra ela própria, ela não existe mais. Ela existe quando ela é a Sue. Ela poderia ter escrito Elizabeth, ela poderia ter escrito Liz, né? Simplesmente um apelido, mas não. É um X. É um X os dias em que ela tem que ser a Elizabeth. E Sue pros dias em que ela de fato existe. Ela já trocou na cabeça dela. Ela já tem mais o que fazer sendo jovem e nada sendo velha. Assim, a impaciência dela pra ser de novo a Sue é notória, é incrível.
Mas é então que de repente vemos Sue no comando de novo, abrindo a geladeira, vivendo, comendo. Ela grava o programa dela, é um grande sucesso. Ela sai pra comemorar com os amigos. E aí quando ela volta com um boyzinho, porque ela, né, ela não é boba nem nada, ela vai dar uma asinha. Acontece que já é o 7º dia, ela já viveu como Sue. E aí a comida da Elizabeth começa a acabar. E é muito louco, porque o frasco começa a repuxar, assim, porque o corpo dela tá pedindo por aquilo. Porque eu acho que aquilo é só pra manter o corpo dela vivo, mas não alimenta de fato, né? Tanto que da primeira vez, quando ela acordou, ela tava morrendo de fome. E aí, quando a Sue começa a sentir os efeitos da necessidade do estabilizador, ela se lembra que não tem mais. Já é o dia de trocar. Só que o menino tá ali, tá esperando ela tá com tesão, ela quer. Ai. Então o que ela faz? Ela injeta a injeção nas costas da Elizabeth, tira mais um pouquinho de fluido estabilizador, aplica nela e ganha mais algumas horinhas ali. Só pelo menos pra terminar de fazer o babadinho com o menino, né? E aí, meus amigos, tudo de bom, ela volta, claro, maravilha. Uma coisa interessante que a Sue faz nesse meio tempo é abrir uma passagem no banheiro, pra deixar o corpo que tá inerte, nos momentos em que ele estiver inerte, lá dentro, protegido, e ninguém vê. E aí é bastante simbólico também, porque quando ela guarda o corpo da Elizabeth em um primeiro momento, é como se ela estivesse enterrando a Elizabeth, sabe? É como se, basicamente, ela quisesse esquecer que ela não é a Sue, que ela não é aquele corpo jovem, melhorado, incrível, que ela é naquele momento, sabe? É estranho. Bom, acontece que quando a Elizabeth finalmente acorda, a casa tá uma bagunça e ela basicamente nem se lembra como foi que ela fez aquela bagunça de bebida. Uma casa que parece que mora uma pessoa jovem, sabe? Só que ela acorda como Elizabeth, então ela acorda como uma pessoa mais velha que vai viver ali dentro daquela casa, né? Porque diferente da Sue, que vai ali só pra fazer uma coisinha ou outra, uma brincadeira, dar festinhas e sai, a Elizabeth não sai, a Elizabeth literalmente vive ali dentro. Então ela acha aquilo meio bagunçado. Só que ao invés dela pensar que foi ela própria que fez, não, ela pensa que foi a Sue que fez aquilo. E aí ela vê que o motoqueiro esqueceu o capacete dele ali, né, o cara que comeu a Sue na noite anterior, e deixou um bilhetinho. Quando ela vai pegar o bilhetinho, gente, o dedo dela tá todo corroído, o dedo dela parece o dedo de uma véia de 420 anos, assim. Tá velho, tá envelhecido, tá praticamente apodrecido. É uma coisa terrível. E ela fica desesperada, ela vai no banheiro, ela lava, ela limpa, ela tenta entender o que foi que aconteceu, mas não é um efeito de nada. Então ela liga para o número da substância e fala que aconteceu um pequeno deslize, que ela acredita que a Sue, né, a outra versão dela, tava um pouquinho bêbada, talvez, tava um pouquinho alta, e aí ela acabou passando um pouquinho do tempo. Aí ela fala, aí teve um efeito. O que foi esse efeito? E aí a voz fala, olha, 7 dias é o balanço perfeito, é o balanço ideal. 7 dias para uma, 7 dias para outra. O que for acrescentado a uma será tirado da outra. Ponto final. É 7, 7 e já era. E aí ela fala, mas é que ela, quando ela fala ela, quando ela tenta dar a entender que, tipo assim, existe uma outra, ele fala, não existe ela, só existe você. Vocês duas são a mesma pessoa, vocês duas são a mesma coisa. Bom, a voz, além disso, também avisa que o refil dela já está disponível, a caixa dela, que ela pode ir lá buscar. Ela vai buscar, só que ela tá tão atordoada, ela fica dizendo coisas pra ela mesma, essa atitude que a Sue teve, assustou ela. Só que, tipo, é impressionante porque é ela. Por que ela tá desfragmentada, né? Por que ela não consegue trabalhar as duas personalidades dela? Ela simplesmente não consegue. Então ela volta e aí ela passa num café, preocupada com aquilo, preocupada com o que tá acontecendo, e um senhor começa a falar com ela. Ele fala sobre a substância e ela pergunta quem é ele, se ele tá seguindo ela. E aí ele fala que sim, que na verdade ele queria ver como ela tava se saindo, como ela tava se sentindo. E aí ela percebe que aquele senhor, na verdade, é o menino, o enfermeiro que mostrou pra ela a substância. E aí ele começa a soltar umas parábolas meio pesadas. Ele fala, é ruim, não é? Os 7 dias estão parecendo uma eternidade. Parece que a gente não existe. Parece que conforme o tempo vai passando, a gente começa a sentir mais e mais que nós nem deveríamos estar vivos. Que só o que importa é a nossa versão jovem. Isso deixa ela atordoada, né? Ela não gosta dessa ideia, principalmente da ideia de que ela, como Elizabeth, não tem importância, não tem relevância. Ela não consegue entender isso. E aí, quando ela tá pra sair, ele fala, ela já começou a comer você por dentro? Ela já começou a te corroer por dentro?
E aí ela volta pra casa, atordoada, e aí com vontade de se sentir pertencente, né? Com vontade de se sentir amada, viva e se dar algum valor, e também tendo algum valor, ela liga pra aquele cara lá que deu em cima dela, aquele cara que não tinha chance nenhuma com ela liga pra ele e pergunta se ele tá afim de sair, se ele tá afim de fazer alguma coisa, porque ela quer se sentir viva, ela quer se sentir válida, pelo menos pra alguém, sabe? Pelo menos alguém quer me ver. E aí vem uma cena também, olha, essa cena é complicada de assistir, viu? É uma agonia sem fim. Ela se arruma, ela se maquia, ela fica belíssima, coloca um vestido vermelho, lindíssimo, e aí quando ela vai no banheiro fechar a porta pra ela poder ir pro encontro, a Sue tá deitada e dá um close bem na boca da Sue, uma boca carnuda, né, cheia de colágeno, e aí ela volta pro espelho e começa a sentir um pouco de insegurança com a boca dela, com a pele. Então o que ela faz? Ela passa mais gloss, ela põe um pouco mais de rubor nas bochechas e fala, não, agora eu vou, tô pronta. Quando ela tá pegando as coisas dela, a chave do carro, ela olha pro outdoor dela lá fora. Ela encara aquilo, ela encara o corpo da Sue, e aí ela volta pro banheiro, ela começa a querer arrumar o decote dela, porque ela começa a achar aquele decote um pouco ridículo. Ela coloca um lenço, né, uma Sharp pra tentar tampar aqui o colo dela, que tá lindo. Ela começa a ter uma distorção de imagem, da imagem dela, terrível. Ela começa a querer consertar coisas que estão boas. Então ela passa mais base no rosto, ela passa um batom mais vermelho pra poder realçar mais a boca dela. E aí quando ela tá saindo de novo, ela se confronta com os reflexos da Sue, do outdoor da Sue lá atrás, na casa, ali. E ela simplesmente não consegue. Ela volta pro banheiro, ela começa a bater no rosto dela, ela arranca os cílios, ela puxa o batom, ela quer soltar o cabelo dela. É uma cena agoniante, porque a gente vê ali a derrocada, sabe? A gente vê ela caindo como pessoa. A gente percebe que ela não se dá valor. Porque no fim das contas, ela se vê no quarto sozinha, isolada, e as mensagens do cara ficam chegando ali, ficam falando, cadê você? Você tá vindo? Você tá atrasada? Ah, eu entendo, você é uma super estrela. Talvez você esteja atrasada. Coisas de estrelas de Hollywood. Então assim, ele se importa com ela. O problema não é o mundo, o problema é ela, entende? A validação que ela queria não vinha de fora, vinha de dentro. E essa ela não tem e não vai conseguir ter, porque ela pensa coisas horrorosas a respeito dela mesma. Prova disso foi o surto que ela teve no espelho, mediante a uma imagem boa, uma imagem linda, perfeita, pronta para um encontro. E a Elizabeth, se sentindo completamente mal, começa a desenvolver uma certa compulsão por comida, ela começa a comer desenfreadamente. E aí de repente a gente vê ela pegando um frango, corta e vemos a Sue, que tá maravilhosa, linda, entra no estúdio para gravar e de repente uma anomalia surge na bunda dela, do nada. E ela fica completamente incomodada com aquilo, né? E quando ela vai pro camarim pra tentar entender o que era aquilo, ela empurra até a barriga dela, e aí ela puxa, e é simplesmente uma coxa de frango gigantesca. Só que quando ela puxa, ela acorda. Foi tipo um pesadelo que ela viveu entre ela e a Elizabeth no momento da troca, provando que as duas são uma, entende? Quando ela levanta, a casa tá destruída, a casa tá assim, pelo amor de Deus, comida pra tudo que é lado, e ela se sente mal naquele ambiente, porque apesar dela ser meio que jovem, de vez em quando deixar uma baguncinha, umas bebidas, algumas coisas, a Elizabeth simplesmente destruiu o lugar todo, deixou praticamente inabitável. E é aí que ela pega o telefone e ela xinga a Elizabeth, né, pro número da substância. Ela fala, tá muito difícil, não dá pra esse negócio do balanço de 7 em 7 dias, não tá dando mais pra dar conta disso. Ela tá muito louca, ela tá comendo, ela não tá se cuidando. E aí a voz repete o que ela vem repetindo desde o começo. Não tem ela e você. Vocês são a mesma pessoa. Para de ser louca. A voz não fala para de ser louca, mas tipo... Acorda, garota! É isso, vocês são a mesma pessoa. E aí quando ela chega ao estúdio, a grande notícia. Ela foi convidada para apresentar o maior show da véspera do ano novo da emissora. É um show tipo, no filme, ele é tipo o Super Bowl, sabe? É o mais assistido, 50 milhões de espectadores, é uma coisa assim, é o auge de qualquer artista, é o auge, é você apresentar esse show da véspera do ano novo. Só que ele avisa que pra isso, eles vão ter que correr, porque é em alguns meses. Então eles precisam ajeitar tudo nos próximos dias, precisam elevar a imagem dela, o programa dela já é número 1 nas manhãs, então tipo assim, ela já tá super famosa nos Estados Unidos, e ela fala, pois vamos trabalhar. E aí mostra a rotina dela de novo, gravando, dando entrevista, fazendo as coisas. Só que o que acontece? Ela entra um dia, lá no dia de fazer a troca, e aí ela olha pro corpo da Elizabeth, ela fala bem assim, ai, só mais um dia, porque eu preciso fazer um ensaio fotográfico, não sei o que e tal, vai dar certo. Se não abrir a porta quando a oportunidade bater, não vai ter outra chance.
Você mais do que ninguém sabe disso. Ela tira um negocinho, vive mais um dia. Aí ela volta no outro dia e fala bem assim: ai, gente, você não acredita. Só mais um dia. Ela vai lá, puxa. No outro ela volta a falar: ai, a gente vai ser capa da Vogue, pelo amor de Deus, só mais um dia, pá. Ela vai fazendo isso, os frasquinhos vão surgindo, até que quando ela consegue ajeitar tudo que tem pra ajeitar de primeira, ela faz a troca. Bicha, quando ela faz a troca, é só o gritão da Elizabeth. Ela tá... Nossa, o que era o dedo dela virou o lado dela todinho, a perna tá toda carcomida, a cara dela, o braço, ela tá péssima. E ela fica muito brava com aquela situação. A primeira coisa, ela pega o telefone e liga pro pessoal da substância. Acho que quando o homem vê tocando e vê o número dela, ele vai falar: ai, meu Deus do céu, lá vem. Fala, filha, fala. O que ela tá fazendo agora? Vai, chata, fala. Fala, chata. Eita, como é chato. E aí ela fala bem assim que ela não tá respeitando os limites, ela não tá respeitando o balanceamento, que ela não confia mais na Sue. E a voz sempre insistindo: não existe ela e você, as duas são a mesma pessoa. Ela fala: não tem como, porque ela não tá respeitando, porque ela não tá fazendo direito, eu tô horrorosa. E aí a voz lança a braba, né? Ela fala: você quer parar? Quando a voz fala: você quer parar, aí cai a ficha dela. Parar? Você é a matriz. Se não está satisfeita, pode pôr um fim à experiência. Se quiser parar, a gente para agora. Você vai ser você. Você não tá revoltada? Você vai ser você e a Sue não vai mais existir. Esse perigo que você corre, você não vai mais correr. Pode ser? Adivinha? Ela não quer. Ela fala: parar? Não. Não, peraí, não. Aí ela tenta argumentar, ela fala: não quero parar. Mas ela tem que respeitar o... E aí ele desliga, porque assim, não tem ela e você. E a Elizabeth, ela insiste que tem ela. Aceita que dói menos. E aí essa cena é genial porque ela escancara a insanidade da Elizabeth. Ela sabe que ela tá se destruindo, ela sabe que ela e a Sue são a mesma pessoa, mas ela não consegue parar. A verdade é que a Sue, ela é o reflexo da falta de respeito que a Elizabeth tem de si mesma. A Sue não é o inimigo, ela é o espelho, ela é o reflexo. Ela é a prova viva de que a própria Elizabeth se anularia, se apagaria, se destruiria se não fosse ela mesma. O movimento da Sue, as atitudes que ela tem, só demonstram o quanto a Elizabeth praticamente concorda com tudo que a indústria acha dela mesma. Porque no momento em que a Sue poderia trabalhar em prol da Elizabeth, para que também encontrasse algo que a Elizabeth pudesse fazer durante esses outros 7 dias, não. Ela nem conseguiria, porque ela própria, a própria Elizabeth, não acredita em si mesma. Então, quando ela volta a ser a Elizabeth, aí ela quer respeito. Mas no íntimo, por dentro, não rola. É aquela velha máxima que todo mundo conhece. O sonho do oprimido é ser o opressor. É exatamente o que a Sue faz com a Elizabeth. Ou seja, é exatamente o que ela faz consigo mesma. Aí acontece o crème de la crème do filme, que é quando a Elizabeth tá, obviamente, né, compulsiva por comida. Ela começa a cozinhar igual uma maluca e entra no ar, na TV que tá ligada, uma entrevista com a Sue em um late night. E a Elizabeth, ela fica debochando da Sue. Debochando do jeito da Sue, do jeito jovem, descolado que ela fala. E aí o clima muda completamente quando o apresentador pergunta pra Sue o que ela acha da Elizabeth Sparkle, já que ela entrou no lugar da Elizabeth Sparkle. Que você substituiu a Elizabeth Sparkle. Você era fã do programa dela? E tipo, a resposta dela é cretina, é extremamente ofensiva, ela debocha, ela diz que não assistia a Elizabeth Sparkle, mas que a mãe dela e a avó talvez assistissem, e que ela cresceu junto com a Elizabeth Sparkle simplesmente porque ela era uma grande estrela, né? Mas que ela faz um estilo de programa fitness jurássico, um formato ultrapassado velho que nem fazia mais sentido nos dias de hoje. E o mais insano é isso, ali é a Elizabeth Sparkle, porém é o ego dela tomado pela ilusão da Sue, e ela não consegue reconhecer isso. É tão irresistível pra ela acreditar que ela é de fato a Sue, a garota jovem, despretensiosa, linda e perfeita, que ela é incapaz de ser condescendente consigo mesma. Ela desrespeita a própria história, e com prazer. Tipo, olha a insanidade. Do outro lado, a Elizabeth, ela tá louca. Ela xinga a TV, ela joga coisa na TV, ela fica incomodada com aquilo, ela fica incomodada com aquele desdém, mas de novo, é ela mesma. A separação que ela faz é o que mostra que ela precisava muito de terapia, porque ao se ver fora do seu corpo, falando coisas daquele tipo sobre você mesma, só diz sobre você. Era um momento ali, terapeuticamente falando, dela sentar, observar aquela entrevista e falar: eu sou muito dura comigo mesma, porque é exatamente isso que eu acho.
vamos melhorar. Não, ela fica com ódio. O ego é grande. O ego da Elizabeth Sparkle é grande. É delicado, é fino, mas é grande. Assim como o ego da Sue também é grande. O ego da persona que ela criou é gigante. E aí nessa jogada, a loucura do filme que ele propõe é: então a Sue é a vilã? Quem é a vilã, afinal de contas? A vilã, afinal de contas, é o produto que Hollywood construiu. Por mais que a Elizabeth sinta repulsa e viva na pele isso nesse momento, ela concorda com o sistema. No fundo, ela acredita naquilo tanto que ela teme ser a Sue. Ela tem medo da Sue agora. Isso porque quando ela tá na pele da Sue, ela é arrogante, ela é etarista, ela é egoísta. Ela só é condescendente com a Elizabeth Sparkle quando ela é a Elizabeth Sparkle. Mas se ela não tem a necessidade de ser a Elizabeth, pode ser uma versão melhor dela mesma, ela quer que a Elizabeth se dane. Não é loucura? Esse filme é genial. E aí a gente vê a Elizabeth tomando banho momentos antes de fazer a troca pra se tornar a Sue, porque o tempo dela como Elizabeth tá acabando. E ela tá batendo a cabeça no chão, repetindo a palavra para. Ela tá tentando já se controlar, ela tá tentando se conter, ela tá tentando se segurar pra quando ela se tornar a Sue de novo e for tomada por aquele arquétipo da juventude destemida, que é incontrolável e irresistível do lado dela. Mas quando ela se torna a Sue, nossa senhora, ela dá um grito, ela vê a casa toda destruída, ela fica com ódio tão grande e com ódio de tudo que ela pensa e aí volta, né? Tudo que ela acha da Elizabeth, ela não quer voltar a ser a Elizabeth. Então o que ela faz? Com muita raiva, com muita violência, ela vira o corpo da Elizabeth e finca a agulha que retira o fluido estabilizador e puxa com ódio, com violência. Gorda! Nojenta! E assim, é uma coisa louca, porque o buraco que deveria se recuperar, não tá recuperado, porque da última vez ela já tinha feito. Então ela puxa o líquido, puxa, e aquilo tá preto, tem um edema, tem necrose ali. Meu Deus do céu. E é louco, porque é a Sue matando a Elizabeth, sugando tudo o que ela pode da Elizabeth pra continuar viva. E ao mesmo tempo, é a Elizabeth se matando, né? Porque ainda é a Elizabeth, pois ela puxa, enche os copos ali, ela enche um monte de frasco com o fluido estabilizador e fala: eu não volto é mais. Só que é claro que ela vai ter que voltar, né? Mas ali ela decidiu: eu não volto mais, eu vou viver minha vida, vou ser feliz. E pelo tanto que ela puxou, pelo amor de Deus. Bom, o lettering mostra pra gente que depois daquilo, depois daquela insanidade, loucura de tanto ela tirar aqueles potinhos, se passaram 3 meses. 3 meses inteiros. Ela tá maravilhosa com o namorado dela lá no apartamento, tá observando o outdoor dela, que tá anunciando que amanhã é o grande show da véspera do ano novo, né? E ela vai apresentar, então, tipo assim, vai ser o grande auge, o grande momento da carreira dela. Ela vai pro banheiro toda gostosa, tirar um pouco mais de fluido, porque é amanhã. Só que não sai fluido nenhum. Sai uma gosma gordurenta, espessa, suja, um bagulho preto assim, um negócio horroroso. Aquilo não é fluido, não sai mais limpinho do jeito que saía, né, no começo. Ela liga desesperada pro pessoal da substância e explica que ela precisa de mais um dia. E eles falam: cara, se isso aconteceu é porque você tirou tudo o que tinha pra tirar. O fluido só vai se regenerar quando a Elizabeth acordar. E aí nos próximos 7 dias o fluido se regenera e aí ela tem fluido suficiente pra viver mais 7, sendo a Sue. Só que ela explica que não dá, porque amanhã é o show de ano novo. Ele fala: não tem o que fazer, e desliga. E aí ela não tem escolha, porque ela começa a desestabilizar, né? Então ela começa a cair, começa a sangrar, ela tá prestes a morrer, ela tem que trocar. Quando ela troca e a Elizabeth acorda, vixe, ela se olha no espelho e ela tá completamente deteriorada. Ela tá irreconhecível. Ela tá um corpo que devia estar morto, mas tá vivo inexplicavelmente. Ela tá toda desconjuntada. O pé dela, os braços, tudo, o corpo dela por inteiro tá terrível. E isso é uma loucura, porque pra mim, no meu entendimento, quando ela finalmente se vê dessa forma, é como se fosse, por fim, a imagem que ela tinha de si mesma depois dos 50 anos. Porque ela tava ótima, ela tava muito bem, ela tava muito bonita. Nossa, escolhi logo a Demi Moore também pra fazer esse papel. Então, tipo assim, ela tava incrível, mas a distorção de imagem fazia com que ela visse exatamente isso no espelho. Só que agora
agora ela é isso. E só agora ela vai conseguir, de fato, dar valor pra Elizabeth Sparkle, pra quem ela era há uns meses atrás. Bom, a Elizabeth, completamente enlouquecida, liga pro pessoal da substância e fala que quer acabar com tudo. Dessa vez ela quer parar. Chega, acabou, não vamos mais continuar com isso. Eles perguntam se ela tem certeza, ela diz que sim, eles falam que não tem volta, depois que ela fizer isso não dá mais pra usar a substância nunca mais. E ela fala que tudo bem, e aí tem um momento, obviamente, né, simbólico, onde ela puxa o quadro da Elizabeth Sparkle de volta pro meio da sala, porque ele tinha sido tirado pela Sue. E aí ela fica se observando ali, bonita, né, a Elizabeth que ela era há meses atrás, e aí vem aquela coisa que eu falei pra vocês, que tipo, ela era bonita, ela tava ótima, meu Deus, olha o que ela fez consigo mesma, olha o que ela permitiu que a sua versão jovem fizesse, que a ideia jovem dela fizesse com ela mesma. Então eles liberam a caixa pra ela se veste, coloca o casaco dela icônico amarelo, vai lá, busca a caixa, volta, e aí ela puxa o corpo da Sue pro meio da sala e aplica a seringa. Porém, quando ela tá aplicando, meus amigos, ela começa a se lembrar do show do ano novo, do que é viver tudo aquilo, do que é as pessoas saudarem você, celebrarem a sua existência, a sua juventude, a sua beleza, te tornarem um ícone, fazerem de você um ser, praticamente uma deusa viva, e ela tava prestes a viver tudo isso através da Sue. Então, por um lampejo, ela para de aplicar o negócio e ela solta a frase do filme. Ela fala: eu não posso fazer isso com você, porque eu me odeio. Você é a única parte gostável em mim. Eu preciso de você, porque eu me odeio. Volta. E aí é dor, aí é triste, aí é complicado, viu? É uma pílula difícil de tomar. E aí ela interrompe o processo. Ela ainda fala: sem você, eu não sou nada. A Elizabeth, ela nunca se amou como pessoa. Ela só amava a imagem que os outros aplaudiam. E aí quando essa imagem foi embora, ela literalmente acreditou que o amor também tinha ido. Façam terapia, meus amigos. Sempre. E aí, desesperada, com a morte certa da Sue, a Elizabeth faz a troca, o switch, pra trocar, né? Pra ela dormir e a Sue acordar. Só que assim, ainda não se passaram 7 dias, é só o amanhecer do dia, né? Porém, a troca acontece pela metade. As duas acordam, as duas despertam. Duas Elizabeth Sparkles vivas, porém uma é a Sue, com a sua própria personalidade criada pela própria Elizabeth, e a outra é a Elizabeth. Elas se encaram com medo, temerosas, mas é claro que a Elizabeth tá com muito mais medo da Sue, porque sabendo quem é a Sue, sabendo a personalidade que ela desenvolveu enquanto ela estava no corpo da Sue, ela sabe do que a Sue é capaz, né? Então ela corre, ela tenta se esconder no banheiro, mas ela é pega pela Sue e a Sue bate nela. Bate, arrasta o corpo dela pra sala e chuta, e a cena é violenta, é visceral. O ódio que aquela mulher tem de si mesma é uma coisa espantosa. Ela é terrível consigo mesma. E enquanto ela não vê a morte daquele corpo, ela não para. O sangue jorra e ela só para a hora que ela percebe que a Elizabeth morreu. E assim que ela morre, o zumbido no ouvido, né? O zumbido característico da necessidade do fluido estabilizador. Pois ela sai dali, ela vai diretamente pra emissora, pro show, ela se troca, coloca um vestido azul lindíssimo, só que ela tá se sentindo mal, todo mundo percebe que tem alguma coisa errada com ela, que ela tá se sentindo um pouco estranha, e aí ela vai pro banheiro. No banheiro, uma tosse, um incômodo na boca dela, ela cospe e sabe o que sai de dentro dela? Um dente. O dente dela. Ela sorri banguela. E não só isso. Depois disso, ela começa a arrancar dente por dente da boca dela. E fica banguela, sorrindo. É o retrato da decadência, é o retrato da vitalidade e da juventude dela indo, escorrendo pelo ralo. Ela fica tão desesperada que a única coisa que ela pensa é que ela precisa de uma versão melhor de si mesma. Olha a insanidade. Essa Elizabeth Sparkle é insana. Então, qual a ideia brilhante? Ela vai voltar pra casa e vai usar mais um pouco do fluido da substância que ela guardou nela mesma. Ó que merda. Ó que bosta. E é incrível, quando ela tá indo pra casa, a unha dela sai do dedo, a orelha dela cai, ela tá se desfazendo praticamente. Quando ela chega em casa, ela aplica a substância nela e acontece de novo a divisão do DNA. Uma versão melhor dela mesma vai nascer. Mas só que o que nasce, gente, é um monstro completamente desfigurado chamado Eliza Sue.
Elizabeth com Sue, né? Mentira! Ou seja, é o combo das duas, é a representação das duas. Então, ele é desfigurado, mas ele tem o rosto da Elizabeth nas costas, ele tem um monte de peito, ele tem um monte de braço, e por mais que ela devesse ficar completamente desesperada, ela não fica. Ela fica calma. Ela então faz o impensável. Ela coloca o vestido azul perfeito, ela coloca uns brincos, como se ela tivesse muito bonita, e aí ela recorta o rosto daquele pôster que fica no meio da sala dela e coloca no rosto dela, resolvendo usar a máscara de si mesma. Ela chega no estúdio e é impressionante porque assim, aí eu não sei explicar pra vocês direito o que é isso, mas ninguém percebe que é ela, sabe? Talvez seja o fato de que as pessoas, elas aplaudem o grotesco porque não conseguem perceber que aquilo é grotesco, não conseguem perceber que aquilo que está se criando um monstro, que estão diante de uma deformidade, sabe? De um bagulho assim que não tá certo. E vai ficar mais simbólico, né? Mas o fato é que as pessoas simplesmente não percebem que ela, quando ela chega, ela tem uma memória, né, do corredor, então ela começa a ter flashes de quando ela tava no auge, então ela vê um monte de gente falando pra ela: nós te amamos, nós não vivemos sem você, você é insubstituível, você é tudo pra nós. As frases das quais ela acreditou, as frases das quais trouxeram ela pra esse momento de loucura que ela viveu na vida dela depois dos 50 anos. Porque cadê essas pessoas? Cadê? Vocês não disseram? Era mentira. Sem você nunca conseguiríamos. Você é insubstituível! E aí ela sobe no palco. No palco as pessoas não percebem que tem um monstro ali, até que a máscara da Elizabeth cai. E aí é tenso. Aí é tenso porque as pessoas começam a apontar, finalmente estão vendo quem está por trás da máscara e chamam ela de monstro, de coisa horrorosa, vira uma correria completa naquele teatro. E aí o produtor vem e corta esse monstro, que lava todo mundo de sangue. É um banho de sangue gigantesco essa cena, o que talvez esteja fazendo alusão ao fato de que existe um pouquinho de sangue em todo mundo, em quem produz, em quem consome, em quem aplaude. Todo mundo teve participação na criação daquele monstro. Ela sai dali e o sangue corre por aquele corredor simbólico, lava aquilo tudo. As duas fotos da Sue e todos os lugares onde estavam as fotos da Elizabeth. E quando ela sai da emissora, o corpo dela basicamente se desfaz. Porque ela não usou estabilizador, não tem nada, né? Assim, tipo, mano, isso é a melhor versão da Elizabeth. E, tipo, isso foi o melhor que poderia existir dali de dentro. Então, o rosto dela tá envolto por alguns músculos com muito esforço, tá? Ela faz muito esforço mesmo. A gente percebe que tá uma dor terrível, né? Daquela cara que tinha nas costas do monstro. Ela vai escorregando e ela consegue alcançar o nome dela na calçada da fama. Ali ela tem um devaneio. Ela vê o brilho de Hollywood, o brilho de Los Angeles, as pessoas aplaudindo ela, dizendo que amam ela, que ela é insubstituível. De novo, aquela velha máxima que vem desde o começo do filme, aquele eco daquelas pessoas que gritaram coisas que você não pode acreditar nisso. Ela sorri, grata, e de repente se desfaz e vira uma mancha em cima do nome Elizabeth Sparkle. O dia amanhece, mais um dia comum na vida de todos. Passa um carrinho limpando a calçada da fama, tira os restos mortais da Elizabeth que estava ali em cima, e só o que sobra é um nome com uma estrela rachada, deteriorada pelo tempo, que alguns se lembrarão, alguns não, mas que um dia de fato existiu. Desse jeito termina A Substância. E, meus amigos, o filme foi um sucesso. O filme teve um orçamento de aproximadamente 17 milhões de dólares e arrecadou nada mais nada menos do que 77 milhões. Poderia ter sido muito melhor, poderia ter alcançado os 100 milhões. Bom, de qualquer forma, o filme tem 89% de aceitação no Rotten Tomatoes, o que é uma pontuação muito alta. O filme ainda foi indicado em 5 categorias no Oscar: melhor filme, melhor direção, melhor atriz para Demi Moore, que inclusive os críticos falaram que essa talvez tenha sido a melhor performance da vida dela, e foi incrível mesmo. Melhor roteiro original, e venceu melhor cabelo e maquiagem. Além do que a Demi Moore venceu o Globo de Ouro, fez um discurso incrível sobre a vida dela e sobre o quanto a substância representa ela, de certa forma. E vou dizer, o filme foi feito de forma prática. Gente, aquele corpo que a gente vê saindo de dentro do outro corpo, na verdade foi feito de verdade, tá? A diretora quis construir o corpo da Demi Moore, que ficou inerte ali, e foi gravado depois das gravações dos atores e tal.
E a pele, a textura, tudo, e aquilo se mexendo, não é CGI. De fato, o corpo se mexia. É tão estranho pros nossos olhos, né, aquela imagem, que a gente acha que é CGI, que foi feito de uma outra forma, mas não, aquilo é real. É um corpo real se mexendo, porque eles colocaram um mecanismo lá todo, tipo um animatronic, né, pra poder fazer aquelas elevações. Além do que tinha uma coisa muito interessante, que essa diretora, ela gosta muito de ângulos fechados das coisas. Então, das comidas, da seringa, os barulhos, né, ela tirando a seringa, ela colocando. Então eles fizeram vários braços de prótese pra poder fazer essas cenas em ângulos fechados, que pra ela, ela quer causar esse desconforto. E causa, de fato, né, esse desconforto. Essa coisa que parece que a gente quer respirar com essas cenas fechadas. Aquele final, aonde ela se desfaz em cima da estrela da Calçada da Fama, aquilo foi real, tá? Foi usado um time-lapse. E realmente, eles criaram com uma massa que se desfazia, se dissolvia com o calor. E o cara ficou ali, ó, jogando calor na massa até ela derreter como se fosse um sorvete. Então, não existiu CGI ali. O CGI existiu muito no rosto da Elizabeth Sparkle, naquele monstrão, né? E em momentos que realmente eram necessários. Tipo, nos olhos da Elizabeth, quando aparece os dois globos oculares. Ou no rosto dela no espelho, na primeira vez que ela se olha, né? Quando ela tá velha, horrorosa. Mas assim, o restante é tudo prótese criada de fato. A cena do sangue foi muito sangue feito pra aquela cena. Os olhares em primeira pessoa, na maioria das vezes, foi a própria diretora colocando um capacete com a câmera acoplada e olhando pras coisas, de fato. Então o olhar, ele fica muito bom, porque não era nem um câmera fazendo assim, sabe? Era uma pessoa, era a cabeça da própria diretora. Isso é incrível. Essa diretora foi maravilhosa. Foi demais, eu amei. Coralie Farjah. Eu gosto do nome dela. Agora a minha pergunta é, e aí, valeu a pena esperar pela substância? Eu acho que eu falei de tudo. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu não vou mais falar sobre o vídeo grande, porque vocês falaram que vocês gostam, né? Então, engaja muito, deixa comentário, compartilha com os amigos, compartilha nos stories, faz a boa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, e até o próximo vídeo.